Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E no início dessa semana, o presidente da Argentina, Javier Milei, participou de um evento da extrema-direita lá em Madrid, na Espanha. Esse evento foi organizado pelo partido espanhol Vox, que vem ganhando muita notoriedade na Espanha, não só na Espanha, na União Europeia ele vem chamando cada vez mais atenção. E o grande ponto não está na participação do Milei, isso já era bem esperado, mas no discurso que ele fez. Na sua fala, no seu pronunciamento, o Javier Milei chamou a esposa do presidente espanhol Pedro Sánchez de corrupta. Ele fez uma referência a algumas acusações de corrupção e tráfico de influência que recaem contra ela, investigações que ainda estão correndo, e é evidente o governo espanhol não gostou nem um pouco disso. Gente, um presidente de um país se referir assim à esposa do presidente de um país aliado é um baita escândalo diplomático. A gente já teve algo muito parecido no Brasil quando Jair Bolsonaro chamou a Brigitte Macron de feia, né? Não dá pra dizer o que é pior, porque uma coisa é mais infantil, a outra é uma acusação mais pesada. Assim, de qualquer forma, tivemos um caso muito parecido. Agora, a relação que a Espanha tem com a Argentina, ela é de outro patamar. Em todos os sentidos. Você tem ali as questões culturais, evidentemente históricas, mas do ponto de vista econômico, por exemplo, a Espanha é a maior parceira comercial da Argentina na Europa, a segunda maior parceira no mundo. Este é o nível, ok? E a reação veio forte. O ministro de Relações Exteriores espanhol chamou o embaixador que fica lá em Buenos Aires para voltar à Espanha por tempo indeterminado. Isso é um recado diplomático muito pesado. E o embaixador argentino que fica lá em Madrid recebeu uma exigência pública do governo espanhol para que você tivesse um pedido de desculpas. Tá? E você teve, inclusive, o embaixador, o chanceler espanhol sendo questionado sobre se a Espanha está disposta a tomar alguma decisão mais radical, como, por exemplo, romper as relações com a Argentina, o que seria um fato gigantesco. E ele respondeu o seguinte: nós não queremos exercer estas medidas, mas se não houver um pedido público de desculpas, vamos fazê-lo. Uma ameaça muito pesada e não vai ter pedido de desculpas. Porque o Milei, depois dessa reação toda, dobrou a aposta, gente. O porta-voz do Milei, o Manuel Adorni, falou o seguinte: não haverá pedido de desculpas porque não há nada para pedir desculpa. Apelamos ao governo espanhol para que nos peça desculpas. Ou seja, falou, não, quem tem que pedir desculpas são eles. Tá? Esse é o nível da resposta argentina. E o próprio Milei foi na sua conta do Twitter e publicou o discurso que fez, pôs o vídeo do discurso depois de toda a repercussão que ele gerou e falou o seguinte: por mais que algumas pessoas queiram tapar o sol com as mãos, aqui estão minhas palavras no Viva 24, que é o nome do evento, né? Que os deixaram tão desconfortáveis. Gente, vamos lá. Como eu falei, um país muito próximo da Argentina, do ponto de vista econômico muito importante para a Argentina. O Milei fez isso só porque é maluco? Não, não foi só porque é um maluco. O Milei teve objetivos fazendo isso. Pode ser que ele tenha calculado mal. Não acredito que tenha sido o caso. E explicarei o porquê. Gente, o que a Argentina perde com um ato como esse do Javier Milei? A Argentina se isola do ponto de vista internacional. A Argentina se queima do ponto de vista internacional. Só que isso é um problema do país. E é um problema do país que sim pega a curto prazo, pega a médio e longo prazo. Relações diplomáticas você destrói muito rapidamente. Para reconstruir, dá um trabalho gigantesco. Você constrói ela ao longo de anos. A questão é que o Milei não está nem um pouco preocupado se a Argentina será um país isolado globalmente, se a Argentina será mal vista pelos espanhóis, se ela vai ter uma relação pior com o governo espanhol, com qualquer outro governo do mundo. Não existe essa preocupação por parte do Javier Milei. Ele está preocupado com a sua própria popularidade, com o engajamento dos seus apoiadores, ele está preocupado com algo muito mais, digamos, imediato, ok? E quando ele faz isso publicamente, primeira coisa, ele tira da pauta a questão econômica. A questão econômica, ela é a pauta argentina sempre, é uma pauta permanente lá há décadas e décadas, porque a Argentina é um país em permanente crise, praticamente, tá?
O Milei chegou com uma proposta extremamente radical para solucionar os problemas econômicos e ele chegou na eleição deixando muito claro ali o que as pessoas deveriam esperar do seu mandato desse ponto de vista econômico. Basicamente, ele colocou o seguinte: vocês vão sofrer muito por um ano e meio, por 2 anos, e depois disso a situação vai ficar mais tranquila. Esse sofrimento é necessário para que a gente possa controlar a inflação, acabar com o déficit público e por aí vai. Ok? Então ele meio que preparou o terreno para a população não ficar revoltada com o momento atual. Porque basicamente o que você tem lá, o Milei cortando gastos públicos de forma gigantesca, né, cortando benefícios sociais dos mais diversos, e aí isso, por consequência, faz com que você tenha sim um superávit nas contas públicas, por consequência também cai poder de compra, tem a inflação controlada mais do que estava, não tá nenhuma maravilha, mas tá mais controlada. Por outro lado, as pessoas começam a passar fome, as pessoas perdem a capacidade, não tem mais dinheiro para consumir absolutamente nada, o comércio fica completamente desaquecido. Tá, então assim, pega muito bem, né, pro FMI na hora de você for pedir um empréstimo, porque você tá passando ali a ideia de que tá com gastos públicos saudáveis, mas do ponto de vista de qualidade de vida, se derrubou. A qualidade de vida na Argentina caiu bruscamente, e o próprio Milei tinha dito que isso aconteceria, né, e não nega que isso está acontecendo, ao longo dos últimos meses, desde que ele assumiu a presidência no mês de dezembro. Tá legal? E se chega cada vez mais num nível de esgotamento. A população perde com o tempo a capacidade de tolerar os problemas criados por essas medidas, na esperança de que depois virá uma situação melhor. Tô colocando aqui, esse é o discurso do Javier Milei, tá, gente? Eu olhando para o programa econômico do Milei, dando a minha opinião aqui, eu acho que não só tá piorando agora, como piorará depois também, certo? Isso não vai levar a um controle. Acho que vamos acompanhando com o passar dos meses e anos. De qualquer forma, isso está na pauta da mídia argentina diariamente. Queda no poder de compra, aumento da fome e tudo mais. Ele toma toda a mídia para uma coisa que boa parte da população argentina virá como uma grande bobagem. Quase como uma fofoca, quase o método que a gente acompanhou ao longo de todo o governo do Jair Bolsonaro, de fazer escândalo no cercadinho do Palácio da Alvorada, tomar as manchetes da mídia ao longo de todo o dia, e o resto acaba passando, né? Outros problemas que a população acaba levando mais a sério e sentindo mais na pele, acabam perdendo um pouco do protagonismo. Eu falei, me referi à mídia, não só a grande mídia, mas também às próprias redes sociais, tá? E o Milei conseguiu este efeito. Abra os jornais argentinos, você ainda vai ter lá uma boa área reservada para a questão econômica, mas vai ter uma área maior reservada para esta crise diplomática, que para muitas pessoas é algo distante, ok? Mais do que isso, mantém a base completamente eufórica, engajada, né? Cria ali um inimigo maior, um inimigo do exterior e tudo isso, seguindo muito aquele método de comunicação que a gente viu ao longo de todo o governo do Jair Bolsonaro. Ok? Não é novidade vindo isso do Javier Milei. Ele fez a mesma coisa, por exemplo, com o próprio Lula. Tá? Ele disse que o Lula era um socialista com vocação autoritária. Outra ocasião falou que era um comunista furioso. Também chamou o Lula de corrupto. Até me chama a atenção que a reação do Lula e do seu governo diante estas críticas, ela é muito branda, né? Acho, na minha opinião, excessivamente branda. E a reação do governo espanhol, acredito eu, em algum grau serve de exemplo sobre como um país deve reagir. Para um país ser respeitado, acredito eu, diplomaticamente, ele não pode se permitir a uma humilhação dessas. Ok? E eu acho que o Brasil, no caso dos ataques do Milei ao Lula, se permitiu a isso. Óbvio que o Lula tem aquela preocupação com conciliação ao extremo, dado o fato de que ele vem de uma eleição em que se elegeu com uma margem minúscula diante o Jair Bolsonaro, mas o Pedro Sánchez na Espanha também não tem uma questão completamente confortável. O Vox vem apresentando um crescimento considerável também, a extrema-direita ela é uma preocupação na Espanha, e não teve medo de dar uma reação desse grau. Ok? De qualquer forma, além de fazer esse paralelo, o que eu quero dizer aqui é que o Milei, basicamente do ponto de vista pessoal, de apoio a curto, médio prazo, só ganha com isso. A Argentina perde, tá? Mas há cálculo nisso. Não é à toa que ele dobrou a aposta. É evidente que em alguma medida há um risco em fazer coisas como essa, tá? O risco basicamente é você ultrapassar uma linha. A gente pode dizer, por exemplo, que empresários espanhóis
que hoje, como eu falei, né, a Espanha é o segundo país com mais investimentos na Argentina, isso vem em grande medida de empresas espanholas, podem retirar o dinheiro do país. Porque passam a ver, né, na figura do Milei uma pessoa ali desequilibrada, que não é confiável do ponto de vista da forma como está gerindo a Argentina, porque pode ter medo de retaliação dentro da Espanha. Certo, isso pode acontecer. Não acho que será o caso. O Milei já deu muitas oportunidades de passar esse tipo de imagem para o mundo inteiro, inclusive para os empresários espanhóis. Tá legal? Pode ser também que a curto prazo, ainda no mandato do Milei, isso crie problemas para a Argentina dentro dos organismos internacionais. Tá? Esses organismos, em grande medida, eles são administrados por colegiados que representam vários países. Conforme você vai se desgastando com países do exterior, você pode perder apoio nesses organismos. O FMI é um caso ali em que eventualmente você poderia ali, criando problemas com um determinado país, prejudicar para que você consiga obter um empréstimo. Tá? A China sempre teve uma posição dentro do Fundo Monetário Internacional favorável à concessão de empréstimos para a Argentina na história recente. O Milei ataca de forma muito constante a China. Né? Então isso pode ser visto até como um ponto mais grave do que aconteceu com a Espanha, dado o peso da China na economia global. Mas, ainda assim, o FMI foi e deu empréstimo. Tá? Então, assim, na minha visão, Milei, do ponto de vista pessoal, calculou isso e calculou bem. Calculou bem. Ele sai ganhando fazendo coisas como essa. Quem sai perdendo é a Argentina, é a população argentina. Né? Vamos ver. Pode ser que chegue sim no nível de rompimento de relação diplomática. Isso seria um fato estrondoso, impressionante, ok? Principalmente para nós que estamos aqui na América do Sul, vizinhos da Argentina, com uma relação também tão próxima, né? Então, mas mesmo se isso ocorrer, o que o Milei sai perdendo? Ele ganha, né? Vamos seguir acompanhando, gente. Essa coisa do governo argentino eu ando cobrindo muito pouco com vocês porque eu acho que ainda tem muita água para correr. A gente ainda tá na fase de grande previsibilidade. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ser talvez a hora em que você tem uma virada na aprovação popular, que ainda parece muito meio a meio ali, que pode ser muito decisiva. Muito decisiva. Milei continua lá ainda com uma fatia considerável da população ao seu lado, com o apoio dos outros setores da direita, do Juntos por Câmbio, lá do Maurício Macri, da Patrícia Bullrich. Isso pode mudar. Veremos. Vamos ver, vamos ver. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Grande abraço a todos e até a próxima.